Gente, eu quero agradecer a presença aí de todos, né? Esse tempo, né, que você está presente conosco. Então, como sempre, né, Deus, Pátria e Família. Agradeço a todos aí do chat também. Bom, nós estamos vendo aí, né, pelo Brasil, né, pelo mundo, né, toda essa questão do coronavírus, pandemia, etc. O problema é que a maioria do povo, né, durante toda a sua vida, o seu trabalho, correria, as pessoas elas não têm tempo muitas vezes, né? E até mesmo por falta de vontade, as pessoas elas não têm pesquisado tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então muita gente acha que um vírus, uma pandemia é algo normal, ou seja, algo que simplesmente surgiu do nada, aconteceu do nada e faz parte da natureza. Só que o que a maioria das pessoas não entendem, e que nós repetimos isso sempre, é que o coronavírus ele é um vírus criado em laboratório, né? Ou seja, ele foi geneticamente modificado. E por trás do coronavírus, é aquilo que nós falamos há muito tempo, existe um projeto, né? Existe um projeto por trás. E esse projeto é justamente um controle populacional. Esse projeto é justamente um controle social. Então as pessoas têm olhado muitas vezes para tudo que está acontecendo no Brasil como algo político. Não é algo político no sentido de ser algo natural, entendeu? É algo político no sentido que os governadores, os prefeitos, eles estão usando o coronavírus hoje para quê? Eles estão usando justamente para se autopromover, para passar para a sociedade que eles estão preocupados com a sociedade, entendeu? Então, é aquilo que nós repetimos por diversas vezes. As pessoas de risco, por exemplo, as pessoas mais idosas, pessoas que têm problemas aí, com diabetes, pressão alta, etc., pessoas de risco, né? Essas pessoas, elas com certeza, elas precisam ficar nas suas casas, elas precisam se cuidar, isso é um fato, né? Mas a maioria do povo brasileiro, o povo que trabalha, o povo aí que movimenta a economia, e para sobreviver também essas pessoas precisam ir para as ruas. Essas pessoas não podem ficar paradas nas suas casas, porque nós sabemos que as pessoas têm feito um julgamento errado hoje a respeito de nós intervencionistas. Eu quero fazer uma pergunta aqui a todos que estão participando no chat, né? Digamos que hoje os militares estivessem no poder. Vamos imaginar assim, não os falsos militares que estão aí da reserva, né, que justamente são maçons, são comunistas, né? Não são esses os militares que eu estou me referindo. As Forças Armadas da Ativa. Digamos assim que as Forças Armadas hoje assumissem o comando do Brasil. Eu faço uma pergunta aqui. Qual seria a reação das Forças Armadas hoje? Elas fariam com que o povo ficasse nas suas casas, fique em casa, ou as Forças Armadas diriam o seguinte: as pessoas de risco fiquem em casa, o resto do povo bora trabalhar, para não quebrar a economia do Brasil. Eu tenho certeza absoluta que as Forças Armadas hoje, estando no poder, né, estou fazendo uma suposição, as Forças Armadas hoje estando no poder, elas com certeza, elas não diriam fiquem em casa, elas fariam um isolamento vertical, ou seja, somente aquelas pessoas de risco, que é o que o Bolsonaro hoje está falando. Então as pessoas estão fazendo um julgamento errado hoje sobre mim, sobre nós intervencionistas, quando nós defendemos que as pessoas elas não fiquem em casa. E é o lógico de tudo. Porque nós precisamos entender, gente, é que o coronavírus, ele é um vírus que vai pegar todo mundo. Não tem como fugir dele. Ou seja, você pode fugir hoje, mas amanhã você sabe que você vai pegar. Todo mundo vai pegar. Eu não estou dando a minha opinião aqui. Eu estou falando que
falam os infectologistas, todas aquelas pessoas que estão por dentro do assunto. Então nós sabemos que todo mundo vai pegar o coronavírus. Pelo menos 70% da sociedade vai pegar o coronavírus. Mas a maioria das pessoas que pegarem o coronavírus, não necessariamente elas vão morrer. É isso que o povo brasileiro não está entendendo. Entendeu? As pessoas que estão aí contraindo o vírus são pessoas justamente que estão no grupo de risco, ou seja, são as pessoas mais idosas, as pessoas que têm baixa imunidade, pessoas que já têm alguma deficiência, alguma imunidade, então essas pessoas acabam contraindo, né? E o risco das pessoas que estão morrendo é muito pequeno, gente. O problema é que hoje se está fazendo um alarde, porque existem interesses políticos por trás de tudo isso. E é isso que o povo brasileiro não está entendendo. Entendeu? Então o que está acontecendo? Muitos governadores, uma boa parte, eles estão fazendo o isolamento praticamente total. Entendeu? E o que isso vai acontecer? Não é necessário. Então o próprio Bolsonaro, independente, poderia até ser um governo militar hoje no Brasil, né? Independente de quem está lá, isso que o povo não entende. Digamos que hoje tivesse uma intervenção militar e as Forças Armadas estivessem no comando do Brasil. Qual que seria a atitude das Forças Armadas? O mesmo do Bolsonaro, eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Então não é porque nós estamos apoiando a atitude do Bolsonaro, não é isso não. O que as pessoas não compreendem é que nós não temos outro caminho para seguir. Se o povo ficar em casa, e nós já provamos isso de várias formas, haverá mais mortes por fome, suicídio ou por várias outras causas do que pelo coronavírus. Então as pessoas elas não estão conseguindo distinguir as coisas. As pessoas não estão conseguindo compreender o que está acontecendo no Brasil. Toda essa bagunça, esse burbúrio, né, do Dória, aquela bichona lá de São Paulo, né, aquele cara lá, ele está preocupado apenas com as eleições de 2022 para presidente. O Witzel, por exemplo, no Rio, a mesma coisa. Entendeu? Se você pegar o Mandetta, por exemplo, que é o ministro do Bolsonaro, não estamos aqui defendendo político A, B, C ou D. Nós vimos aí, com certeza você já viu pelas redes sociais, que o Mandetta ele é da maçonaria, ele é maçom. Se você pegar ali a campanha do Fique em Casa, foi criado pela maçonaria. Pega o símbolo da campanha do Vem em Casa, criado pela maçonaria. Então quem que está por trás dessa campanha do Fique em Casa? É a maçonaria. Qual que é o propósito disso? Eles não estão preocupados com vidas, porque é aquilo que nós falamos desde o início, entendeu? Você parar, você fechar a economia do Brasil, você não ir para as ruas, você vai matar mais pessoas de fome, entendeu? Inanição, outros tipos aí, né, de morte, suicídio, etc., do que pelo coronavírus. O número de pessoas que estão morrendo pelo coronavírus, gente, é muito abaixo daquilo que a mídia está falando. Agora eu digo para você, você acredita na mídia televisiva, na Rede Globo? Entendeu? O que você precisa entender é como a nova ordem mundial ela age no mundo. Entendeu? É isso que você precisa entender. Se a nova ordem mundial diz para você, fique em casa, é sinal que é para você não ficar na casa. Mas quando a nova ordem mundial diz para você, não fique em casa, é justamente para você ficar na casa. É totalmente ao contrário daquilo que a nova ordem mundial ela tem preparado. Entendeu? Então eu vejo hoje as pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, incentivando as pessoas para que fiquem na casa. Beleza. Quem que pode ficar na casa? Vamos ser justos
vamos ser coerentes naquilo que nós estamos falando. As pessoas que têm que ficar na casa são pessoas que são de alto risco, seja pessoas muito idosas, né, pessoas que já têm algum problema aí grave de doença, aí sim, né, eu concordo, eu não estou discordando, né, não é para ficar ninguém na casa, é para os idosos irem para as ruas, é para as pessoas que têm baixa imunidade irem para as ruas. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que as pessoas que têm risco, essas pessoas devem ficar na casa, mas a maioria do povo brasileiro tem que ir para as ruas, voltar à vida normal, entendeu? E o que o Bolsonaro falou hoje, na sua entrevista, é que justamente as pessoas, né, os governadores aí, que estão fazendo esse isolamento praticamente total, o Bolsonaro falou que já tem um decreto praticamente pronto, em mãos, que se os governadores não voltarem à normalidade, né, ou seja, continuarem com essa burrice, essa histeria, essa cefalia de fiquem em casa, né, até na próxima semana, provavelmente o Bolsonaro disse que vai aí justamente baixar um decreto, né, para que o povo volte à normalidade, né? Independente aqui se é o Bolsonaro. É isso que muitos intervencionistas, né, por ignorância ou por falta de conhecimento, não estão interpretando aquilo que nós estamos dizendo. Vamos supor que hoje as Forças Armadas estivessem no comando do Brasil. Eu faço essa pergunta para você. Qual seria, né, a resposta, qual seria a atitude das Forças Armadas diante dessa situação? O que você imagina? Coloca aí no chat. O que você acha que as Forças Armadas fariam estando hoje, vamos fazer uma hipótese aqui. Elas tomariam a mesma atitude que o Bolsonaro tomou. Não é porque é o Bolsonaro, entendeu? Podia ser as Forças Armadas, entendeu? O que as pessoas não entendem é que pessoas irão morrer de fome se não voltar à normalidade. E é por isso que nós estamos aqui na Praça do Japão, né? Curitiba, né? Capital aqui do Paraná, para todo o Brasil, para o mundo, né? Não é a Praça da China, a Praça do Japão. Porque tem uma outra questão que nós devemos também compreender. A China, ela está comprando tudo no Brasil. A China está comprando tudo. É aquilo que nós falamos. Ferrovias, hidrelétricas, tudo no Brasil. A metade dos nossos estados, cidades, né, praticamente estão sendo comprados pela China. Eu vejo aqui em Curitiba, por exemplo. Aqui em Curitiba, o que acontece? A maioria dos shoppings populares ali estão sendo fechados, as lojinhas, e a China está comprando o local. As telefonias, a China está comprando tudo, a China está comprando no Brasil. Então o que vai acontecer? Essa jogada do fique em casa, os governadores, como Dória, por exemplo, aquela bichona, né? Porque, entendeu? Nada contra o homossexualismo aqui, a respeito, né? Mas o cara não é homem, então ele não faz papel de homem, entendeu? Porque se fosse homem, fazia papel de homem, não faz. O Witzel é a mesma coisa, entendeu? Então a China está bancando o Dória, o Witzel, vários governadores, prefeitos pelo Brasil para levar adiante essa campanha do isolamento. É isso que as pessoas não entendem, entendeu? Então, se o povo ficar na casa, o povo vai passar fome, entendeu? Então nós precisamos parar com essa hipocrisia, gente. Por que eu estou repetindo isso muitas vezes? Por exemplo, estou indo em várias praças, fazendo aí um pouco das nossas lives. É para que as pessoas compreendam, né, que tudo aquilo que nós estamos falando, nós estamos fazendo, né? Quando nós dizemos, gente, bora para a rua trabalhar, bora para a rua, né? Porque se o povo não for para as ruas, o povo está com medo. E com medo de um pânico que
foi criado pelo próprio sistema maçônico, pela nova ordem mundial, entendeu? Então nós não podemos ter medo. Nós temos sim. É por isso que eu faço questão de mostrar que aqui em Curitiba nós estamos vendo uma certa normalidade, ou seja, aos poucos as pessoas estão voltando para as praças, aos poucos as pessoas estão voltando para a vida normal, entendeu? As pessoas de risco, os idosos, repito, fiquem nas suas casas, né? As pessoas que têm algum problema aí de doença grave, fica na casa. Mas a maioria do povo bora trabalhar, né? As pessoas estão comparando o Brasil com outros países, gente, né? Cada país tem a sua realidade, entendeu? A realidade do Brasil é outra. O que está por trás são interesses políticos. Porque quebrando a economia do Brasil, criando um colapso no Brasil, o que vai acontecer? O que vai acontecer é aquilo que nós sabemos. Todas as nossas empresas, literalmente, elas vão ser entregues para a nova ordem mundial, todas elas. Muitas estatais já foram entregues. Então eles vão ter o controle absoluto. Eu não estou falando aqui de um controle de uma empresa. O controle absoluto do Brasil. É isso que a nova ordem mundial quer. Então, de quem é o interesse do Fique em Casa? Quem que está interessado no Fique em Casa? É isso que as pessoas não conseguem compreender. Por quê? Porque enquanto nós falávamos sobre a maçonaria, sobre a nova ordem mundial, sobre o sistema global, enquanto nós falávamos isso, nós éramos taxados de teóricos da conspiração, nós éramos taxados de alienados, de lunáticos e etc. Então hoje tudo isso que nós estamos vivendo é uma realidade de uma consequência de um projeto global. Entendeu? Existe um projeto global, nós já mostramos isso por fatos, né, que eles estão implantando uma nova ordem mundial. Isso é fato, gente, não se discute mais isso. As pessoas que não acreditam em um sistema único, em uma nova ordem mundial, são pessoas que não entenderam nada do que está acontecendo. Entendeu? São fatos. Então quero agradecer aí a presença, né, a Rosa Copedeia aí assistindo, chegando. Lembrando que nós estamos na Praça do Japão, em Curitiba, Paraná. Não é a praça chinesa, é a Praça do Japão. Ludovic, se o povo não sair, vamos ser escravizados. Exatamente. Nós vamos ser escravizados como na Venezuela. Entendeu? Então o povo precisa voltar à normalidade. O povo precisa ter essa consciência, né? O que eu acho interessante é que as pessoas que defendem o Fique em Casa, essas pessoas, elas ou são aposentadas, funcionários públicos, só podem. Não tem outra explicação. Porque quem que vai pagar as nossas contas, quem que vai comprar a nossa comida? O governo? Esqueça, gente. Esqueça. O povo tem que voltar à luta, à batalha. Então é isso, gente. Quero agradecer aí a presença de todos, né? Mais uma vez lembrando que nós estamos aí hoje fazendo, a cada dia eu estou procurando fazer uma live em cada praça, né, aqui de Curitiba, Paraná. Logo, logo nós vamos sim voltar à normalidade. Já existe aí um decreto do Bolsonaro, não estou aqui apoiando ninguém, sou muito claro nisso. A nossa luta continua, derrubar os 3 poderes, mas eu tenho certeza que se as Forças Armadas estivessem lá hoje, né, hoje, digamos que já tivesse sido feito aí uma intervenção militar, as Forças Armadas estivessem hoje lá, o que você acha que as Forças Armadas fariam? A mesma coisa que o Bolsonaro está tentando fazer. Eles não iriam fazer diferente disso. É isso que eu tento explicar para você, para todas aquelas pessoas, né, que nos acompanham aí há muito tempo, né, que se as Forças Armadas estivessem no poder, elas iriam fazer a mesma coisa. Entendeu? Um isolamento vertical, ou seja, só aquelas pessoas com risco praticamente, né, mas a maioria do povo bora trabalhar. Né?
E é justamente isso, é isso que nós estamos fazendo. Estamos tentando conscientizar o povo a cada dia, né? E eu sei que tem muitos estados aí, que tem muitos petistas, né? Que é o comunismo revolucionário, né? Que nós falamos, que justamente estão fazendo um isolamento total, né? Então nós sabemos que logo logo isso vai passar, né? E depende do povo, gente. O povo precisa ter vergonha na cara, o povo precisa parar de ter medo, né? Lutar justamente pelo Brasil, porque nós não estamos vendo as pessoas lutarem pelo Brasil. Nós estamos vendo as pessoas acuadas, com medo do sistema, né? E nós precisamos lutar. Nós não podemos nos acovardar, gente, né? É como eu falei para vocês, a grande maioria do povo, a grande maioria, justamente, eles não vão ter problemas com o coronavírus. E como eu estava falando também em seguida, né, as pessoas falam em comoção. Gente, nós vemos no Brasil hoje 70 mil mortes por homicídio por ano. Não é 70 pessoas, são 70 mil mortes, homicídio por ano. Nós não vemos uma comoção social. Nós não vemos uma comoção das pessoas. Nós temos, por exemplo, mais de 650 mil pessoas no mundo que morrem por gripe, por exemplo, comum, normal. 650 mil pessoas no mundo morrem por ano. Você não vê comoção social. Mais de 120 pessoas morrem por acidente por dia no Brasil. Você não vê comoção social. E agora, com o coronavírus, você vê uma comoção social. Então nós vemos uma hipocrisia muito grande, gente. Nós vemos uma falta de conhecimento muito grande das pessoas. E o que nós estamos tentando levar é a conscientização. Repito aqui pela bilionésima vez. Se as Forças Armadas estivessem hoje no poder, nós não estamos falando aí, porque o que acontece? O povo é muito burro. Tem gente pelas redes sociais, porque uma intervenção militar já aconteceu. Outras pessoas, porque uma intervenção militar vai acontecer agora. Gente, uma intervenção militar não é assim que acontece. Primeiro, nós estamos falando isso pela bilionésima vez. Uma intervenção militar, ela não acontece do dia para a noite. Uma intervenção militar não vai acontecer vindo da cúpula, porque a cúpula das Forças Armadas já foram cooptadas pelo sistema. Se nós pegarmos ali o generalato, são todos farinha do mesmo saco. São todos maçons, todos comunistas, entendeu? Todos fazem parte do esquema global. Então não espere que uma intervenção militar aconteça. Uma intervenção militar, ela só vai acontecer através de uma insurgência popular. Porque as tropas, e é isso que eu deixo claro, as tropas militares, elas não foram cooptadas pelo sistema. Por quê? Porque é aquilo que nós repetimos. Quem nos acompanha há muito tempo sabe, entendeu? Hoje nós temos no Brasil mais ou menos 200 mil maçons. Se você disseminar ali o número de maçons, arquiteto, engenheiro, religiosos, etc, etc, vai sobrar ali uma cúpula das Forças Armadas. Então as tropas militares, elas não foram cooptadas pelo sistema. Aí as pessoas dizem assim, mas Albari, por que as Forças Armadas não agem? Precisa responder. Se você tem uma cúpula cooptada pelo sistema de maçons, de comunistas, porque eu deixo bem claro que o comunismo, ele foi criado pela maçonaria. O Karl Marx, pai do comunismo, era maçom. Lenin era maçom, Stalin era maçom, líderes revolucionários eram maçons. Então, o comunismo no Brasil foi criado pela maçonaria. Não vai haver uma intervenção militar no Brasil sem uma insurgência popular. As tropas não vão se levantar contra a cúpula, contra o sistema, para serem praticamente eliminados, como foi na Venezuela. Enquanto alguns militares tentaram se levantar, foram presos. Acabou, entendeu?
Então as tropas militares, elas dependem do povo, de uma insurgência popular. E é por isso que, para que haja essa insurgência, nós precisamos conscientizar o povo a cada dia sobre o que é a maçonaria, sobre o que é o comunismo, sobre o que são as elites globais, sobre o que é a nova ordem mundial. Gente, eu repito, pela bilionésima vez, se o povo brasileiro não entender o que é o sistema global, o que são as organizações secretas, o povo brasileiro não vai entender o que está acontecendo no Brasil. São as mesmas pessoas que dizem, nós queremos uma intervenção militar, eu quero intervenção militar, tá. Aí vem a cúpula, faz uma intervenção militar, né? E coloca o Brasil em escravidão total. Gente, aprenda uma coisa, a intervenção militar de 64, ela não veio de cima. A intervenção militar, ela veio de baixo dos movimentos sociais, em 64. Então hoje, para que haja uma intervenção militar, nós precisamos movimentar o povo brasileiro. Castelo Branco, na época, ele não queria uma intervenção militar. O Castelo Branco, na época, por exemplo, enquanto Olímpio Mourão Filho saía lá de Minas Gerais, com as suas tropas para o Rio de Janeiro, que a sede era o Rio de Janeiro, onde hoje é Brasília, enquanto Olímpio Mourão Filho saía de Minas Gerais, né, o próprio Castelo Branco ligou lá para o Magalhães Pinto, que era o governador lá de Minas Gerais, e disse, segura a intervenção militar, segura o levante. E o que o Magalhães Pinto disse? Não, é tarde demais, porque o levante ele começou de baixo, dos movimentos de ruas sociais, dos intervencionistas. Então não espere, gente, que uma intervenção militar ela aconteça de cima. Se ela acontecer de cima, gente, nós estamos lascados. Entendeu? Então tem muitas pessoas, porque a intervenção militar já aconteceu, tá? Aconteceu com quem? Gente, essa troca de comando, ela não quer dizer nada. Todos aqueles que estão ali no comando do Brasil, da cúpula das Forças Armadas, já foram cooptados pelo sistema. Nós não mostramos o general Pujol da maçonaria, agradecendo a maçonaria. Nós não mostramos outros generais, o próprio Boca de Veludo, Mourão, que é um militar da reserva, é o vice do Bolsonaro, é da maçonaria. Por que você acha que o Mourão defende o isolamento? Porque é da maçonaria. A maçonaria quer quebrar a economia do Brasil, porque eles estão alinhados com esse sistema global. Por que o Mandetta quer ali um isolamento também no Brasil? Porque o Mandetta é da maçonaria. Nós mostramos aí várias fotos do Mandetta, né, vestindo o avental de maçom. Então você sabe, mas o Bolsonaro é maçom? Se é maçom, não sei. Eu sei que ele fez um pacto com a maçonaria. Mas mesmo fazendo pacto, por exemplo, né, algumas atitudes que ele está tomando seriam tomadas pelas Forças Armadas no Brasil, que é um isolamento vertical, ou seja, só fica as pessoas de risco na casa e o resto do povo bora trabalhar. É simples assim. As pessoas estão interpretando, né? As pessoas, porque o Albari agora não é mais intervencionista, porque o Albari Dias está apoiando o Bolsonaro. Gente, eu mostrei para vocês, antes do Bolsonaro se pronunciar sobre a questão de voltar ao trabalho, antes eu já havia postado vídeos, áudios, dizendo que nós queríamos que fôssemos para as ruas, antes, entendeu? Depois que veio o Bolsonaro se pronunciando, tal. Então aquilo que nós falamos, gente, é aquilo que nós estamos vivendo a cada dia, entendeu? Então é isso, gente. Quero agradecer a presença aí de todos, né? Nós estivemos aqui na Praça do Japão. Não vou me estender muito aqui para não ficar uma live muito comprida, né? A ideia é fazer lives curtas, né? Mas quero agradecer a presença de todos, né? Compartilhe, dê seu like e aos poucos aí nós vamos
voltando, né, trazendo aí vários comentários. Até a próxima aí, se Deus quiser.